Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olha eu aqui novamente. Tá tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos aprender sobre a área de figuras planas. O que será isso? Vocês lembram que em aulas passadas a gente viu perímetro? Que perímetro é a medida de todos os lados. Eu somo todos os lados e acho o perímetro. Na área da figura plana, eu já faço o contrário. Eu vou multiplicar. Na área da figura, vamos supor que aqui eu tenho 4 centímetros. Na área, eu vou multiplicar 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Geralmente a gente diz que na área, aqui, ó, é a base. Aqui é a altura. Então, eu multiplico. Geralmente, a área é igual base vezes altura. Eu multipliquei a base vezes a altura. Eu tenho a área que aqui, lembrado, ó. Eu tinha quanto? 16 centímetros de área. Então, para eu achar a área de qualquer figura plana, seja ela um quadrado, um triângulo, um retângulo, eu vou ver a base, a altura. É mesmo que dizer, ó, horizontal, vertical. Área da figura, base vezes altura. E tem essa tabelinha. Só é vocês decorar, ó. É base vezes altura. Como é que eu vou calcular isso aqui? A base vezes a altura, eu acho a área da figura plana. Seja ela qual for a figura que queira medir. Se é um campo de futebol, vai medir os 4 lados? Não, a gente procura saber quanto mede um lado, a base, quanto mede a altura, depende do local que eu estou, e eu multiplico. Se for para medir uma janela, se for para medir uma parede, base e altura. Eu medi, eu tenho a minha medida, a minha área, aquele espaço que a gente usa para medir qualquer ambiente. É só saber essa tabela. Como é que eu vou medir a área? A base vezes a altura. Se eu fizer isso aí, eu consigo medir. Eu consigo achar o número que eu quero, o valor que eu quero encontrar. Eu só encontro esse valor se eu medir a base vezes a altura. Isso é uma tabela matemática, tá? Não esqueçam mais nunca, porque vocês vão usar lá na frente, em outros anos que vocês forem estudar, a área de figura. Eita, como é que eu vou medir? Base vezes altura. Existem outras regras, porque matemática, ela não é, você aprende agora. Lá na frente, ela vai ter o que você aprendeu agora, mais um pouquinho da série que você tá. Se você sabe fazer que a área da figura plana é base vezes altura, lá na frente, noutra aula de geometria, porque isso aqui é geometria. Noutra aula, você vai aprender outra fórmula. Isso aqui, fórmula. Na matemática, a gente trabalha muito fórmulas, para ser mais fácil da gente calcular, tá certo? Então, pega aí o livro, pega a atividade, vai medir aí a área de uma figura, como é? Base vezes altura. Não esqueçam mais, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá,
queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, ok? Se cuidando, se protegendo, fazendo suas atividades, assistindo aos vídeos, certo? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nossa aula será de ciências, turma do 5º ano. Mas antes, gostaria de dizer para vocês que continuo com bastante saudade de todos e junto com vocês também esperando que tudo isso passe, ok? Vamos à nossa aula? Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre matéria, ou seja, tudo que ocupa um lugar no espaço. E a matéria, ela possui características. Uma das características principais da matéria é a inércia. O que é a inércia? Vamos lá. Segundo Newton, que foi o inventor dessa inércia, né? Newton, aquele que sentou embaixo da árvore, a gente já teve uma aula sobre isso em outro, acho que foi antes da pandemia. Então, as leis de Newton, uma dessas leis é essa, a inércia, que é uma propriedade que os corpos têm de oferecer resistência a qualquer mudança em seu estado de movimento. Por isso que essa primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. Aí ele diz que a massa de um corpo pode também ser definida como medida da inércia de um corpo, visto que quanto maior for a massa do corpo, mais difícil será alterar o seu movimento. Como, por exemplo, aqui, é isso? Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia, isto é, maior será a força necessária para que ele adquira certa aceleração e mude sua velocidade. Ou seja, quanto maior a massa, menor o seu movimento. Por exemplo, é mais fácil frear um carro do que um caminhão, justamente porque o carro tem menos massa que um caminhão, ou seja, o carro é menor, o caminhão é maior, mais difícil de frear. Ele também diz que todo o corpo continua em seu estado de repouso de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela ação da força resultante aplicada sobre ele, ou seja, a menos que ele queira se movimentar, não é isso? Vamos ver alguns exemplos aqui. O carro parou, mas o passageiro sem cinto de segurança prosseguiu. A inércia é a tendência dos corpos em manter seu estado de movimento, certo? Então, ele estava dentro do carro, ele estava se movimentando, né? Porque o carro estava se movimentando. Aí, quando o carro parou, ele estava sem o cinto para segurá-lo e ele levou o tombo, né? No break do carro ali no poste. A moto arrancou, mas o passageiro ficou. Afinal, ele também tem inércia. Um corpo inicialmente em repouso tende a permanecer em repouso. Como aqui também, ó. Quando o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Mas ele se movimentou, tende a permanecer em movimento. Por isso que aqui, quando houve o break, o skate ficou, mas o corpo continuou em movimento e foi. Vamos ver aqui. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Aqui houve o break do cavalo e o homem continuou em movimento. Ele não estava em movimento, caminhando com o cavalo, correndo com o cavalo. Aí o cavalo foi, deu um break. E ele continuou se movimentando. Igual que acontece com as pessoas quando estão dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, né? Quando o motorista dá um break, todo mundo vai lá para frente. Continuar o corpo em movimento. Aqui também o rapazinho andando de skate. Ele tem aqui um corpo em movimento, tende, aí ele disse, ops, a permanecer em movimento. O skate ficou e ele foi se encontrar com esse cacto aqui, tadinho. Aqui também, no cabo de guerra, também há uma força da inércia, né? Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, medindo a força da inércia.
E a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer em seu estado natural, ou seja, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Aí, John, o dono do Garfield, diz: você é preguiçoso. Aí ele: não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí ele diz: preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, 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 diz John. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Alguém concorda com esse gato? Eu concordo. Certo? Ok, minha gente? Responda às atividades, certo? Qualquer dúvida, fala com a tia Lânia, ok? E continue em casa, certo? Continue em casa. Ao sair, não se esquece, usa máscaras, higieniza as mãos, mantém distanciamento com as pessoas, né? Fica junto só com sua família quando você sair e se cuidem, certo? Um cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo.